Fala rapaziada, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E dessa vez eu vou trazer aí 3 jogos para vocês, 2 da Série B e 1 da Libertadores. Lembrando que aqui o interessante são os melhores jogos nos escanteios, independentemente se seja na Série A, Série B, se é algum campeonato aí desconhecido da maioria da galera, beleza? O importante aqui é pegar os campeonatos e os jogos que têm maior probabilidade de acontecer os escanteios num determinado momento do jogo, seja o total de escanteio asiático, no final do primeiro tempo ou no final do segundo, ou race. Então, se você está interessado em verificar como funciona os meus métodos, se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho para você receber a notificação. E uma coisa importante é que apostas esportivas é para maiores de 18 anos. O jogo é responsável, ou seja, você é responsável pelo seu jogo e eu pelo meu. E também os ganhos não são garantidos. Use sempre a gestão da banca. Nunca dê o all-in. O que é all-in? Tô com R$ 50, vou lá e aposto 50. Tô lá com 100, boto 100. Tô com 500, boto 500. Não. Faça o seu jogo fatiado. Dá uma pesquisada aí, vou deixar no card aqui, ó, link aí no card aí, gestão da banca com planilha para você, beleza? Olha, lembrando que eu também tenho um grupo VIP, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, junto com o Free também, lembrando que eu vou dar uma repaginada no VIP, no dia 4, não, no dia 3, no dia 3 eu pretendo fazer uma live, sem ser essa sexta-feira, a outra, para lançar o robô de escanteios. Vai ser muito bom. Fica ligado no meu canal se você está interessado em receber apostas de um robô planejado por mim. Eu estou desenvolvendo esse robô, é um robô de escanteios. Final do primeiro tempo, final do segundo tempo, race, total de escanteio asiático. Olha, vai ficar muito legal e vai ser permanente no meu VIP. É um VIP de robô de escanteio, beleza? Então faz a inscrição, me acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, que quando tiver disponível eu vou ficar fazendo live para mostrar para vocês como vai funcionar esse robô de escanteio. Vou ensinar você a ler o robô também. Enfim, sensacional, beleza? Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso aí. Vamos profissionalizar a coisa, beleza? Olha, dados os recados... Ah, faltou aí. Desculpa, eu vou deixar no final do vídeo, tá, um bilhetinho com ADD 1,75. Lembrando que é um bilhete de escanteio. Fica aí no vídeo para você entender o que eu vou fazer em cada jogo, até porque para justificar as apostas eu mostro o porquê que eu vou fazer, e o bilhete, os jogos aí estão no bilhete, né? Os bilhetes estão nesses jogos aí. Então é isso aí, fica até o final do vídeo para você ver, tá bom? Olha, vamos lá, chega de enrolação. CRB e Botafogo de São Paulo. O CRB é uma equipe muito consistente na marcação de escanteios em casa e tem cedido muito pouco, beleza? Ganhou os últimos 4 jogos na quantidade de escanteios, isso é muito bom. O CRB é uma equipe fortezinha aí em casa e também nos escanteios. Dos últimos 5 jogos em casa, em 3 tiveram 10 ou mais escanteios. Então o CRB é uma equipe aí que realmente faz sempre uma boa quantidade de escanteio, até mesmo contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe um pouco mais forte da Série B, né? Fez 6 escanteios, 7 em cima do Paysandu e 3 em cima do Amazonas. Por que só fez 3 em cima do frágil Amazonas? Porque o Amazonas teve um expulso, perdeu o primeiro tempo, então não teve para que tanto o CRB agredir o Amazonas assim, beleza? Aqui contra o Atlético foi diferente, porque o primeiro tempo terminou com 0-0, e aí sim o CRB teve que pressionar um pouquinho. Olha só, 64 ataque perigoso e 48 do Atlético. Então, lendo os números, a gente entende o porquê que determinada partida não terminou com tanta quantidade de escanteios, beleza? Olha, já o Botafogo de São Paulo foi uma das melhores equipes aí no primeiro turno da Série B a se apostar nos escanteios. Não é tão bom assim como antes, mas ainda é uma boa equipe. Dos últimos 6 jogos, em 4 tiveram 8 ou mais, e o Botafogo de São Paulo está irregular. Tem hora que marca, tem hora que cede, tem hora que não marca tanto, tem hora que não cede tanto. Então não é uma equipe confiável aí no segundo turno da Série B, beleza?
Olha, o CRB falando aí sobre os chutes a gol, tá chutando relativamente mal, tá? 3,2 de chutes a gol, tá? Em casa tá chutando mal. E escanteio 5,6, tá com uma média boa. Botafogo de São Paulo tá com uma média melhor ainda de chute a gol, 3,3 de chutes a gol fora de casa, escanteios 4. A média total é 9 e no confronto direto aqui, ó, nos últimos 2 jogos aí, tá? No jogo da ida tiveram 9 escanteios e do ano passado, né, o último jogo do ano passado, né, tiveram 10 escanteios. Então, beleza, as equipes se mostram aí com uma boa quantidade de escanteios, e aqui eu tenho até 2 apostas para que vocês possam fazer comigo, né, CRB e Botafogo. A primeira aposta que eu faria seria o total de escanteio asiático. Tá vendo aqui que tá 10, não tem para que pegar o 10, vamos tentar pegar o 8, beleza? Então ali nos 10, 12 minutos do primeiro tempo, se não sair nenhum escanteio, a gente pega o 8, eu só fico no 8 aqui, beleza? Olha, e os escanteios após os 80 minutos com média 1,7, mas tem que ter pressão no momento ou alguma equipe buscando o jogo ou perdendo, aquela perdedora buscando o empate. E aí você verifica qual é a melhor aposta para você, se é o total de escanteio asiático, se você vai esperar até o final do jogo, beleza? Vê o que é melhor para você e faz a sua aposta. Tranquilo? Eu vou tentar buscar o mais 8. Se eu não conseguir, eu espero até os 80 e aí, quem sabe até mesmo um race do CRB, se ele sair atrás, não sei, o race 5 aqui do CRB, não sei, vamos esperar aí para ver qual é a melhor oportunidade do jogo, tá show? A próxima aposta, o próximo jogo aí de cobertura é o Volta Redonda e o Remo. Tá? Volta Redonda é muito forte nos escanteios em casa, tá? É uma equipe estreante aí da Série B, junto com o Atlético e a Ferroviária. Então, essas equipes, quando jogam em casa, elas tendem a demonstrar um pouco mais de força, beleza? Dos últimos 5 jogos em casa, tiveram 8 ou mais escanteios do Volta Redonda, né? Volta Redonda não está tendo uma boa recuperação. O que é isso? Quando ele perde o primeiro tempo, ele não consegue reagir, não consegue marcar tantos escanteios assim. Então aqui, ó, Volta Redonda, né? Perdeu para o Atlético Paranaense de 2-0 no primeiro tempo, foi lá e fez 3 escanteios. Mesmo o Atlético Paranaense com o expulso, Volta Redonda virou o jogo, beleza, legal, mas nos escanteios deixou a desejar. Aqui contra o CRB a mesma coisa, beleza? Aqui contra o Avaí conseguiu fazer aí uma boa recuperação, mas, ou seja, teve mais jogos que não teve recuperação, então não dá para confiar no Volta Redonda se ele perdeu o primeiro tempo, tá? Já o Remo, ele é uma equipe consistente fora de casa, mesmo não marcando tantos escanteios. O que é uma equipe consistente? Sempre está ali numa faixa de escanteios, independentemente se é muito ou se é pouco. Ó, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 3. Então o Remo, ele aqui, ó, sempre oscila só 2, de 2 a 4, beleza? É uma equipe consistente, sempre vai marcar algum escanteio. Entendeu? Sempre está ali naquela faixa, né? Então, se a outra equipe marcar pelo menos aí 6 ou 5, bate a linha do 8 e isso é muito bom. O Remo também está consistente em ceder escanteios, ó, 11, 9, 8, 7, 6, tá tendo queda, tá conseguindo defender melhor, né? Aqui, ó, 11, 9, 8, 7, 6, tá reduzindo a quantidade de ceder escanteios dos últimos 6 jogos fora. Não ganhou em nenhum jogo em quantidade de escanteios e todos tiveram 9 ou mais escanteios, tá? O Volta Redonda está chutando muito bem para o gol, tá com uma média de 5,1 de chutes a gol, tá? E de escanteios 5,6, tá show? O Remo de chutes a gol tá com média 3, é uma média ok para quem está jogando fora de casa, e uma média de 3 também de escanteios. A média total é 8,6. E no confronto direto entre as equipes, aqui ó, o último jogo de 2025, né? Tiveram aí 9 escanteios, beleza? E os outros, olha só, sempre está terminando com 8 ou mais. 2024, né? E 2025 aqui, 9 escanteios, o jogo da ida, tá show? Olha, aqui eu tenho até 2 apostas também para que vocês possam ver qual é melhor para vocês, tá? Aqui, ó. Volta Redonda, 9,5. Volta Redonda e Remo, beleza? Olha, o que vai acontecer? Eu aqui também só pego mais 8 total de escanteio asiático. A linha tá muito alta, 10,5.
olha, não tem para que pegar esse 10,5, espera aí o mais 8, tá? Eu não vou pegar também o mais 9, eu vou ficar no mais 8, como eu demonstrei para vocês, não dá para confiar tanto no Remo para fazer tantos escanteios assim, né? O Remo aí sempre tá com aquela quantidade ali no passa de 3, e o Volta Redonda aí eu espero 5, 6 no máximo. Então, mais 8 tá bem suficiente aqui. Ou a gente pega aí o escanteio lá no final do jogo, o 88, a linha asiática, beleza? Que aí já tá no 0.9, tá? Então, é uma boa aposta, tá? Eu espero aí tentar pegar as duas, né? Não sei se vou conseguir, mas é aquela coisa, no final do jogo tem que ter pressão, beleza? Olha, o outro jogo é da Libertadores, Palmeiras e River. Esse jogo promete, porque o Palmeiras conseguiu ganhar lá na Argentina de 2-1, mas esse jogo de volta não vai ser tão simples assim não. O Palmeiras já não tá aquela equipe, né? Por mais que, poxa, aqui os resultados em casa do Palmeiras, beleza. Só que o Palmeiras não tá aquele bicho papão como tava nos outros anos, né? Mas, enfim, conseguiu ganhar do Fortaleza, do Inter, do Sport, pô, beleza, são equipes que não estão tão fortes assim, mas foi eliminado pelo Corinthians, né? Aqui, ó, ganhou do Grêmio, Grêmio tá uma draguinha também, empatou com o Mirassol. Quando pegou equipes um pouquinho melhor, teve dificuldade, beleza? Então, vamos esperar aí como é que vai ser esse jogo, né? Os jogos de volta de Copa ou de mata-mata, né? Eles tendem a ser mais corridos e o River vai apertar o Palmeiras e o Palmeiras vai ter que ir para o jogo. O Palmeiras não pode ficar só atrás esperando e também não é uma qualidade de jogo do Palmeiras, não é uma tendência do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo na frente do resultado, não fica esperando o adversário, né? Então a gente tem que ver isso aí também, tá? De chutes a gol, o Palmeiras está com uma média de 5.2, beleza? E escanteios 6.3. O River, ele está com uma média de chutes a gol de 4.1, de escanteios 3.4. A média total das equipes juntando, né, é 9.7. E o jogo de ida, né, terminou com 9 escanteios. Então as equipes buscam o resultado. Aqui o que a gente pode fazer, né? Eu já adianto para vocês que a gente pode pegar o total de escanteio asiático, até porque é uma das melhores apostas a se fazer nesse jogo. Mas aqui eu também só pego o mais 8. Aqui a casa de aposta não está esperando tanto escanteio assim, é verdade, mas eu espero aí pelo menos 8 ou 9 escanteios nesse jogo, beleza? Até porque o jogo de ida terminou com 9 escanteios e o jogo de volta ele tende realmente a ser mais corrido. A casa de aposta não está esperando tantos escanteios assim, porque botou 9, porque o Palmeiras já está ganhando, mas, meus amigos, não vai ser tão simples não. Eu acho que esse jogo vai ser corrido sim. Beleza? Então a gente espera aí do 9 cair para o 8, pega o 8 aí numa odd de 1,90, 2, beleza? E escanteios no final do jogo, se alguma equipe estiver precisando de um gol para poder permanecer ainda para lutar para uma próxima etapa, beleza? Então tá 2-1 para o Palmeiras, se tiver 1-0 para o River, né? Se tiver 0-0 ainda o jogo até o final do jogo, precisando de um gol, a equipe que estiver precisando de um gol, meus amigos, se estiver apertando no final do jogo, espere e faz aquela linha asiática lá no final do jogo, a partir dos 86, 87, já vai abrir a linha de escanteio asiático, beleza? Olha, fica aí o bilhetinho para vocês da rodada, tá? Mais de 2 escanteios para o River Plate pagando 1,28 e mais de 4 escanteios para o Volta Redonda pagando 1,36. É uma dupla que ficou 1,75. Eu simulei uma aposta aqui, só uma simulação mesmo, rapaziada, de R$10 para retornar R$17,53. Tá com alguma dúvida, crítica ou sugestão? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber se você está assistindo esse vídeo até o final. Deixa aí o comentário, bilhetinho do dia, tá show? Dá um like e ajuda aí o amigo para aumentar aí o alcance dele no YouTube, tá show? Vamos lá, fui, valeu.